Vamos conversar um pouco sobre a anatomia do escafoide. O escafoide é um osso irregular em formato de S e encontra-se no lado radial do punho, fazendo conexões entre a primeira e a segunda fileira do carpo. O escafoide se articula com o rádio e semilunar proximalmente, com o capitato ulnarmente e distalmente forma a articulação escafo-trapézio-trapezoide. O escafoide possui 80% de sua superfície coberta por cartilagem hialina, e isso reduz muito a sua capacidade de cura periostal, aumentando assim as chances de atraso na consolidação óssea. Como observamos nessa figura, o escafoide está localizado em um plano de 45 graus ao longo do eixo longitudinal e horizontal do punho. Anatomicamente, o escafoide é dividido em polo proximal, cintura e polo distal. Podemos dizer que o escafoide é um osso bem peculiar, possuindo três características geométricas únicas. O escafoide possui uma concavidade na face ulnar, que se articula com o capitato. O polo proximal é convexo para se articular com a fossa do escafoide no rádio, e com o semilunar através de uma faceta medialmente. Como o próprio nome sugere, o ligamento intrínseco escafo-semilunar fornece uma forte ligação entre o escafoide e o semilunar. O aspecto dorsal desse ligamento é composto por fibras colágenas transversais e o aspecto volar por fibras oblíquas. O ligamento dorsal é 2 vezes mais forte que o ligamento volar. Em punhos normais, o complexo ligamentar mantém o escafoide em torno de 30 a 60 graus de flexão, com relação ao semilunar. As inserções ligamentares palmar e dorsal são fundamentais para a manutenção da cinemática normal do carpo e também para a preservação do intervalo escafo-semilunar natural. Na década de 80, Gelberman estudou a vascularização intra- e extraóssea de todos os ossos do carpo. Ele evidenciou que a artéria radial é o vaso mais importante para o escafoide, penetrando o osso em seu aspecto dorsal. Esta artéria representa cerca de 80% da vascularização do escafoide. Gelberman também viu que áreas isentas de cobertura cartilaginosa servem de portal, por onde penetram os vasos que nutrem esse osso. A artéria radial penetra dorsal e distal no escafoide e viaja proximalmente na sua face radial, alcançando a cintura do escafoide e progredindo proximalmente, formando o padrão de vascularização intraóssea. Dizemos que o fluxo vascular do escafoide é retrógrado, porque ele viaja de distal para proximal. Os ramos volares da artéria radial, em conjunto com a artéria interóssea anterior, fornecem cerca de 20% do suprimento sanguíneo que irriga o polo distal. Alguns estudos também têm evidenciado pequenas fontes de vascularização proximal, que podem dar alguma contribuição para a irrigação sanguínea do escafoide. Devido ao fluxo retrógrado do escafoide, esse osso tem um alto risco de pseudoartrose, após sofrer uma fratura, principalmente quando esta fratura acomete o polo proximal, que possui uma vascularização muito precária. Quanto menor o fragmento, maiores são as chances de necrose óssea. Após a fratura do polo proximal, é muito provável que haja uma interrupção do fluxo sanguíneo no fragmento fraturado. E estima-se que aproximadamente 30% das fraturas de cintura do escafoide e quase 100% das fraturas de polo proximal venham a desenvolver necrose avascular. Porém, é importante lembrar que se a fratura for bem estabilizada no período adequado, o osso tem a capacidade de se revascularizar e consolidar normalmente.